Infelizmente no Brasil, na nossa cultura, né, brasileira, as mulheres, quando elas engravidam, elas não pensam em se capacitarem para ser mães, né? A gente pensa que é super intuitivo essa questão de ser mãe, né? Da mesma forma que nós fomos educados e criados, nós pensamos que essa é a melhor maneira para nós também, né, fazermos com os nossos filhos. Só que depois que o filho nasce, né, a gente vê que não é bem assim. Ah, que ótimo, João Lucas, 3 anos. Tá bom, Mayara, seja bem-vinda. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que acontece com quase todas as mães, né? Quando a gente tá grávida, a gente não pensa assim, será se eu tô pronta para ser mãe? Será se eu estou preparada? Né? Será que tudo que o meu filho precisar de orientação, de ensino, eu vou saber transmitir ao meu filho da forma correta? É diferente quando nós vamos, por exemplo, trabalhar em uma empresa, trabalhar em algum lugar, né? Nós nos capacitamos, nós estudamos, né? Nós às vezes estudamos para fazer concurso, né? Nós estudamos, por exemplo, o perfil da empresa, qual é a empresa, né? Quando a gente quer muito entrar numa empresa, a gente estuda sobre a empresa para poder levar o currículo. Nós temos uma dedicação para isso, né? Para a gente ingressar numa carreira profissional. Mas infelizmente a gente não faz isso quando nós queremos engravidar. A gente pensa que nós vamos ter os nossos filhos e a gente precisa cuidar deles, né? A parte do bem-estar da criança, né? A parte fisiológica, as consultas, a alimentação, né? O bem-estar, as roupas, a fralda, né? Os kits de higiene que a gente precisa comprar, o quarto. Enfim, a gente pensa em tudo, menos nos desafios comportamentais e cognitivos que nós teremos com os nossos filhos. Não é assim? Vocês concordam comigo? Ou alguma mãe aí pensou diferente quando engravidou? Né? Alguma mãe aí se capacitou para ser mãe? Fez algum curso? Leu algum livro? Né? E falou assim, não, esse livro aqui eu vou ler porque eu quero ser uma mãe melhor para o meu filho. Ou, eu vou comprar esse curso aqui porque através desse curso aqui eu quero aprender como ser uma mãe, né, top, uma mãe nota 1000 para o meu filho. Né? Eu não fiz isso, por mais que eu tenha às vezes lido alguma coisa, né, mas foi mais na questão do cuidado, né, de cólicas, sobre amamentação, sobre desmame, sobre desfraude, essas coisas a gente vai seguindo no intuitivo, não é assim? Então nós infelizmente não nos capacitamos. E quando nós não nos capacitamos, nós apresentamos falhas no nosso desenvolvimento, né? Naquilo que nós nos responsabilizamos para poder fazer, né? Quando você se capacita para você fazer alguma coisa, o resultado é outro, o resultado é bem melhor. Por exemplo, hoje eu estou aqui dando essa aula para vocês. Eu tive que me capacitar, eu tive que estudar, eu tive que escrever, eu tive que me preparar, né? Eu tenho que ter um embasamento teórico já, né? Um embasamento prévio sobre o assunto, né? Não é uma coisa que eu aprendi da noite pro dia para poder vir aqui falar para vocês, mas ontem, hoje, eu tive que pensar sobre o assunto, eu tive que escrever, eu tive que ler algumas anotações antigas, porque senão a gente falha, né? E como mães, nós precisamos nos capacitar.
quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu pensei assim, meu Deus, como que eu posso ilustrar esse tema, né, com as mamães que vão assistir a aula? Então, eu me imaginei em uma empresa, né? Quando você quer muito um trabalho, uma função em uma empresa, você se dedica, né? Eu já até falei um pouquinho disso aqui. Você se dedica, você estuda, né? Você corre atrás e você sonha com aquela empresa. Ah, porque aquela empresa tem muitos benefícios, tem plano de saúde, tem auxílio alimentação, tem auxílio farmácia, tem auxílio creche, né? Ajuda na escola, tem auxílio em cursinho de inglês. Tem muitas empresas que dão essa ajuda de custo, né, para os funcionários. E aí é a empresa dos sonhos. Então você vai e consegue um emprego naquela empresa. E você fica eufórica, você fica feliz porque você conseguiu trabalhar naquela empresa. Mas aí nos primeiros dias é novidade, você tá aprendendo o serviço. E depois você não se vê preparada para aquela função. E aí, né, você pensa assim, meu Deus, eu consegui um emprego aqui, é um emprego dos meus sonhos, tem muitos os benefícios, mas eu vou passar aperto, porque eu não estou me vendo preparada para essa função. E aí, o que que acontece? As falhas começam a aparecer, né? As suas falhas vão refletir na sua equipe, vão refletir no seu resultado. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pedir conta? Ou você prefere se capacitar, estudar e falar, não, isso aqui eu tenho que aprender, não, eu vou ter que melhorar nisso aqui. Da mesma forma, somos nós na nossa carreira de mamães. Quem tá aí comigo concorda? Né? Qual que é a melhor solução? Você pedir conta do seu emprego dos sonhos ou você se capacitar? Então, quando nós nos deparamos com essa situação, coloca aí pra mim, gente, quero me capacitar ou vou pedir conta, coloca aí pra mim. Então, quando nós estamos diante dessa situação, a gente sabe que é tudo ou nada, né? Você precisa daquele emprego é seu, você conquistou e agora você tem que dar o seu sangue. Você concorda, né, Fernanda? Então é assim, gente, os nossos filhos, né, muitos filhos aí, eu sei que são filhos desejados, é filho que você sonhou, é filho que você se preparou financeiramente, você namorou também, você casou, você esperou um tempo, você se preparou e você falou assim, agora eu quero ter um filho. E aí você tem esse filho e aí os problemas começam a aparecer. Porque quando a mulher tá grávida, o que que ela pensa? Ela pensa assim, olha, meu filho é igual uma florzinha. Eu vou dar uma terra fértil para ele. Eu vou dar uma terra fértil, vou dar água e vou dar luz solar. Pronto, a plantinha vai crescer, pronto, acabou. Mas a gente não se atenta para os ventos, para a chuva, para as pragas que vai atrapalhar aquele crescimento. Isso mesmo, Fernanda, quero me capacitar. Capacitar sempre, cada fase é diferente. Temos que aprender, buscar, compreender. É isso aí. Então, o filho é nosso, né? Para toda a vida. O emprego que você conquistou, você quer aquele emprego para sua vida inteira. Você não quer pedir conta. Nem os nossos filhos não têm devolução. É nosso. Eu falo isso para as mães que têm filhos que nascem com transtornos, com síndromes, né? Essa semana mesmo eu atendi uma mãe na clínica e ela foi me contar a história dela, né? Da filha dela que é síndrome de Down. E ela foi me contar né? Quando ela descobriu que a menina era síndrome de Down no hospital, como que foi, né? E o alvoroço que foi na mente dela, na família, a reação dela, a reação de luto, né? E aí eu falei assim, né? Eu fiz essa pergunta pra ela, eu falei assim, então, o que nós vamos fazer? Né? Agora você tem uma filha que ela tem uma síndrome. Você vai devolver? Não tem jeito.
Então, independente da forma como os nossos filhos chegaram até nós, da forma como eles são, é nós que precisamos nos capacitar para nós lidarmos da melhor maneira com eles. E se a gente, né, for uma pessoa negligente, for uma mãe negligente, que não sabe lidar com o filho, pior é para nós, porque nós vamos colher os nossos resultados dos nossos filhos, né? Os nossos defeitos, as nossas falhas, nós vamos colher. Gente, eu também sou mãe de 3, né? Quem tá aí me conhece. Não é fácil, é um desafio diário, é um desafio de minuto em minuto. A gente, a todo momento, nós somos desafiadas a ser uma mãe melhor, porque a todo momento os nossos filhos estão em desenvolvimento, eles estão aprendendo conosco a conhecer o mundo, a ver o mundo. E aquilo que nós passamos para os nossos filhos é o que eles vão ser, é aquilo que eles vão aprender, é quem os nossos filhos vão se tornar. Então, pais capacitados, como que eu posso me capacitar? Né? Quando eu preciso me capacitar? Até fiz umas perguntinhas aqui, né? Você se sente capacitada para ser mãe? Você se preparou para ser mãe? Quais são as suas maiores dificuldades? Você se sente segura para orientar, ensinar, corrigir e acalmar o seu filho no meio das diversas situações? Você sabe dar as respostas para as perguntas e questionamentos do seu filho da forma correta? Você como anda a sua paciência e a sua vontade de melhorar como mãe? Quando a gente tem um problema, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Às vezes não. Eu vejo isso em todas as mães que eu atendo e esse problema eu vi em mim também. Quando você não tem filho, né, que é só você e seu marido, você tem falhas, você tem defeitos, mas você não precisa colocar esses defeitos e as suas falhas, às vezes, para fora, porque você não tem oportunidade, você não precisa. O seu marido é um adulto e você vai buscar da melhor forma como lidar com o seu marido. Mas depois que os nossos filhos, né, depois que a gente é mãe, que os nossos filhos nascem, se você é uma pessoa impaciente, você vai colocar a impaciência para fora. Se você é uma pessoa nervosa e você não demonstrou isso pro seu marido, porque às vezes seu marido é calmo, é uma pessoa que te entende, é uma pessoa que te ama, que conhece os seus defeitos e não te irrita, não busca te irritar, não busca te descontrolar emocionalmente. Mas os nossos filhos, gente, eles não estão nem aí para nós, para os nossos defeitos, para as nossas falhas. Eles nem sabem disso. Eles nem sabem o que é isso. Então, com os nossos filhos, a gente vai mostrar o nosso descontrole, a gente vai gritar, coisa que às vezes a gente nunca fez com o marido da gente, a gente vai fazer com os nossos filhos. A gente vai querer bater, né? Quem aí já bateu no marido? Né? Ninguém. Poucas mulheres batem no marido. Então, você vai querer bater no seu filho porque você não sabe se comportar, você não tem inteligência emocional, né? Você é descontrolada e aí você não consegue resolver as coisas conversando, ensinando, com paciência, com calma. E aí você vai bater no seu filho porque você não consegue se controlar. Você vai gritar, você vai xingar. Gente, vocês concordam comigo? Fala aí pra mim, coloca sim, por favor. Coloquem pra mim, quem tá aí. Então, às vezes, a gente às vezes não, quando nós somos mãe, que nós vamos, né, precisamos de começar, né, a agir da maneira correta com os nossos filhos, é que nós vemos em nós os nossos defeitos. Não é assim, Fernanda? E aí que nós vamos nos descobrindo como pessoas. E quando a gente
ver em nós esses problemas já é um grande avanço, né? Porque aí que você vai ver, você fala assim, poxa, nossa, eu sou muito impaciente, não, eu sou nervosa, não, eu explodo rapidinho, nossa, eu não tenho paciência com meu filho. Então, neste momento, que é o momento de nós pensarmos assim, opa, meu filho tem 1 ano de idade e eu sou assim, eu sou difícil, eu não tenho controle emocional, eu não sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, eu não tenho equilíbrio para poder corrigir, né? Às vezes eu explodo, eu grito, sem precisar fazer isso. E aí a gente vai fazendo essa análise. E aí a gente pensa assim, meu Deus, se eu não mudar agora, o que vai ser do meu filho quando ele tiver 6 anos de idade? Né? Que acabou a primeira infância, a estrutura da personalidade dele está sendo formada, né? Porque a estrutura da personalidade dos nossos filhos, quem o seu filho vai ser no futuro, forma desde o nascimento até 8 anos de idade. Então, chegou 8 anos, você gritou, você bateu, você xingou, você foi explosiva com seu filho. É isso que seu filho vai levar para a vida inteira. É esse descontrole emocional seu aí que você passou para ele. Então, por isso que é muito importante a primeira infância. E principalmente até os 3 anos de idade. As mães que têm filhos, né, pequenininhos, aproveitem para se capacitar. Aproveitem para tratar essas questões emocionais suas aí, as suas falhas, até os 3 anos de idade. Antes que seu filho complete os 3 anos. O ideal, gente, é... O filho fez 1 ano, você percebeu que você tem essas falhas com você não sabe como lidar com as situações, né? Como ensinar o seu filho a não bater, como não ensinar seu filho a não fazer pirraça, a fazer birra, como agir com ele na hora da birra, né? A Fernanda tá aí comigo e a Fernanda, ela tem feito essa capacitação, né, Fernanda? E eu posso te dizer que assim, é o melhor investimento que uma mãe faz. Porque se eu tivesse feito esse investimento com os meus filhos mais velhos, gente, hoje quem age errado com o meu filho mais novo são os meus filhos adolescentes. Hoje eu tenho que ficar brigando com os meus filhos mais velhos para não chamar o meu filho, né, o Miguel, de chato, de não gritar com ele, né, de não bater. Sim, na primeira mentoria já aprendi muito. Ai, que bom, Fernanda, na nossa primeira aula, né? Eu espero, Fernanda, que você aprenda muito mais, né? Porque é para isso que serve a capacitação, a mentoria, essa ajuda especializada. Por quê? Porque com essa ajuda a gente consegue andar ali no trilho, né? Não quero dizer que eu vou te ensinar a chegar lá no final da estrada, mas se a gente aprende a andar no trilho certinho, fica muito mais fácil para nós como mães. Então hoje eu vejo, né, as minhas falhas. Infelizmente eu não me capacitei para os meus filhos maiores, eu fui estudar depois, né? E hoje eu tenho tido esse privilégio e a oportunidade de educar o Miguel de uma forma diferente. Mas eu lamento muito, porque todas as vezes que os meus filhos mais velhos têm uma atitude errada aqui em casa e falam da forma errada com o Miguel, que eu vou corrigi-los, eles viram pra mim e falam assim: você que me ensinou, você que fazia assim comigo. Então eu levo aqui, sabe? E dói, gente, como dói quando eu ouço isso deles. Não é fácil a gente ouvir, é triste você ouvir. E eu fico pensando quantas mães hoje que veem nos filhos maiores essas deficiências, né? Que veem filhos problemáticos às vezes, que veem filhos com traumas, filhos estourados, filhos desequilibrados. Às vezes é um gênio, é uma pessoa muito inteligente, né? Porque essa parte da inteligência, do cognitivo, foi trabalhado lá dentro da escola e ele
né, soube lidar com aquilo dali, com os conhecimentos, com os conteúdos, com as disciplinas. Mas é uma pessoa que tem a parte emocional, a inteligência emocional lá embaixo, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que não sabe controlar, né, os seus sentimentos, não sabe externar isso para as pessoas. Às vezes é uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito calada, né? Às vezes é uma pessoa totalmente do contra, que tem transtornos aí que nem sabe que tem, porque tem muitos adultos hoje que têm transtornos, transtorno positivo desafiador, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Todos esses transtornos, gente, eles vêm da infância, né? Eles não começaram de repente na vida adulta. Não são problemas, são questões que não foram trabalhadas na infância e que levaram para a vida adulta essa imaturação, né? Eu sou um adulto, mas eu apresento características da minha infância. Isso é muito comum nós vermos em pessoas. Em nós mesmas, né? Como adultos, nós mães, né? Eu vejo as minhas falhas como hoje, uma pessoa adulta, eu vejo os meus problemas que não foram solucionados na nossa infância. E nós queremos isso para os nossos filhos? Não. Então, o mais importante, né, por isso que hoje eu tenho falado muito para essas mamães que que estão grávidas, mamães que têm crianças pequenas, porque é muito mais fácil nós aprendermos a ser mãe, para ser mãe, do que nós tentarmos corrigir os nossos erros com os nossos filhos. Porque sempre vai ficar uma lacuna, né? Sempre não é melhor a gente fazer... É tão difícil você remendar roupa, não é? Você fazer conserto em roupa do que você comprar uma roupa nova. É tão melhor você foi lá, comprou uma roupa nova, caiu como uma luva. Agora, vai comprar uma roupa e levar para o conserto para você ver o trabalho que dá. Você tem que levar na costureira, às vezes a costureira erra, não consegue arrumar do jeito que você quer. Então, o ideal é nós nos capacitarmos enquanto os nossos filhos ainda estão novinhos. E, gente, se você percebeu, né, que você tem muitas falhas, oi Dai, seja bem-vinda. E se você percebeu que você tem muitas falhas, né, hoje, não continue com essas falhas. Não continua. Não pede conta do trabalho, igual eu mencionei aqui. Né? Não pede conta. Você vai pedir conta de um emprego dos sonhos. Não, e os nossos filhos, né, são os nossos filhos dos sonhos. Você sonhou com eles durante os nossos 9 meses. Você idealizou. Mesmo os filhos que não são planejados, mas ele é seu para a vida inteira. Né? Não adianta você falar, eu tô cansada, eu tô desanimada, eu tô sem vontade, vai continuar assim, meu filho vai continuar assim, porque eu não quero estudar, não quero me capacitar, não quero ter o trabalho para me melhorar para poder melhorar o meu filho. Antes de nós melhorarmos os nossos filhos, nós precisamos nos melhorar. Hoje, para eu conseguir que os meus filhos maiores, eles me deem um resultado positivo, eu tenho que agir positivamente com eles. Porque senão eles vão responder para mim aquilo que eu fiz de errado, né? Aquilo que eu ensinei para eles errado. Então, vamos fazer certo. E para nós fazermos certo, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer qual que é o nosso problema. Não é o problema do seu filho. Não é o problema do seu filho, você já sabe. Ele é teimoso, né? Às vezes a gente fala isso. Não, meu menino é teimoso demais. Nossa, ele não entende nada do que eu falo com ele. Eu tenho que falar 10 vezes e parece que ele não entende. Nossa, meu menino, eu peço ele as coisas, ele não faz, parece que ele é surdo. Nossa, ele quer ficar muito tempo no celular.
Nossa, ele é isso, nossa, ele é aquilo. Às vezes a gente coloca tantos defeitos nos nossos filhos, mas os defeitos dos nossos filhos, nós que somos responsáveis por ele. É difícil a gente ouvir isso, gente. É difícil ouvir, mas essa é a verdade. Para nós mudarmos essa história, nós temos que nos capacitar primeiro como mães. Se nós nos capacitamos, se eu sei qual é o problema da minha maternidade, da minha maternagem, se eu sei qual é, né? Meu problema é descontrole emocional. Então, eu sei que meu problema é esse. Como que eu vou resolver o meu problema? Eu vou fazer uma terapia, eu vou ler um livro, eu vou buscar ajuda com algum profissional, eu vou ler algumas coisas, né? Eu vou orar, eu vou pedir a Deus mais sabedoria, mais calma. Eu tô trabalhando demais, eu tenho multitarefas, eu exerço multifunções. Então, o que eu posso eliminar da minha vida? O que eu não posso? Eu posso trabalhar só um horário, eu vou começar a trabalhar só um horário. Em um determinado momento da minha vida, eu tive que fazer isso. Nesses dias, eu até estava conversando aqui em casa, eu e meu marido, sobre isso. E a gente lembrou que a minha filha, a que tem transtorno, infelizmente, quando ela nasceu, eu havia passado em um concurso público. E aí eu trabalhava de manhã numa cidade e à tarde em outra cidade. Então era muito difícil para mim. Eu só ia ver minha filha às 6 horas, 18 horas. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, porque eu tinha que ir para outra cidade na parte da manhã. Na hora do almoço, eu não conseguia ir em casa na maioria das vezes e ia para outra escola à tarde. Então eu ficava o dia inteiro na escola, trabalhando, o dia inteiro fora de casa. E a minha filha, a que tem transtorno, foi a que mais sofreu com a minha ausência. Eu saía para trabalhar às 5 horas da manhã, ela acordava, eu morava num prédio, eu ia pro ponto de ônibus e eu a escutava chorando, né, do meu apartamento até chegar no ponto de ônibus, que era do outro lado da rua. Então, e o meu filho, né, que é mais tranquilo, o que aconteceu? Quando ele tinha 2 aninhos, 1 ano e pouco, eu voltei a trabalhar. E trabalhava também o dia inteiro. E aí aconteceu um episódio na minha casa com a funcionária que trabalhava comigo. E eu falei assim, não, gente, não dá. Eu tenho que... eu vou pedir conta de um lugar. Aí eu pedi conta de uma escola e fiquei trabalhando só em outra escola. E eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque a partir de então, os meus filhos ficavam comigo de manhã. À tarde eu levava eles pra escola, né? Ia todo mundo pra escola. Eu coloquei cada um numa escolinha e eu ia pra minha. E à noite eles estavam comigo. Então, quem pode fazer isso, principalmente na primeira infância, né, que é a base, que é onde a arquitetura cerebral está sendo construída, é onde o cérebro do seu filho ele está em expansão, existe a neuroplasticidade, que é onde o cérebro de uma criança até os 3 anos de idade, ela faz muito mais conexões e sinapses. É um cérebro que cresce mais do que a vida inteira. Até os 3 anos de idade, o cérebro é o pico das conexões cerebrais. É onde um neurônio, né, se estimulado, mais se movimenta e encontra com o outro. E faz essa aprendizagem. O que o neurônio da memória faz com o neurônio da emoção? Aprendizagem. Então, se você estimula só uma parte do cérebro, o meu filho é muito inteligente, né? Ele brinca o dia inteiro, ele brinca o dia inteiro. Mas você não trabalha a parte emocional, você não tem paciência, você não transmite afeto, você não conversa, você não dá amor, não dá carinho, fica na mão de empregada e a empregada faz o que quer. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser uma criança muito inteligente, mas vai ser uma criança desequilibrada emocionalmente. Então, dentro do cérebro, nós temos várias regiões. E o que é a estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva é quando a mamãe águia, ela estimula
todas as regiões do cérebro dessa criança da maneira correta. Através de um joguinho, através de um brinquedo, a criança, ela vai estimular a memória, a atenção, o raciocínio, a resolução de problemas, a coordenação, o campo visual. Tudo isso está conectado, mas também a criança sabe perder, a criança sabe ganhar, a criança aceita as regras do jogo. A criança, ela, no momento do jogo, ela tem equilíbrio, ela não se explode, né? Ela não xinga, ela não grita, ela não bate, porque no alvoroço ali do jogo, ela consegue lidar com as situações. Então, tudo isso é estimulação cognitiva, a estimulação da aprendizagem. Nós não podemos ter só aprendizagem do intelectual. Não, as aprendizagens também, elas precisam ser aprendizagens emocionais, comportamentais, ok? Eu sempre procuro dar prioridade em estar trabalhando no mesmo horário que a Alice está estudando para estar junto. Isso aí, Emilene. Excelente a sua, né, o seu combinado aí na sua casa. Porque, gente, infelizmente, quem educa são os pais, né? Nós somos educadores, né? Os profissionais da educação são professores. Eles vão ministrar disciplinas, eles vão ministrar conteúdos, né? É esse o papel da escola. Por que que durante a pandemia alguns pais estão tão desesperados, né? Querem que as aulas voltem logo? Porque os pais não querem lidar com essas questões comportamentais. Né? Eles acham que foi para a escola, tá tudo resolvido. A parte cognitiva, a parte emocional, a parte do comportamento, tá tudo resolvido. Muitas colegas me criticavam, mas eu vejo que o estar junto, brincando, ensinando, conversando, estar trabalhando em apenas um horário, foi o meu melhor investimento. É isso aí, né? O dinheiro que você vai ganhar 2 horários, depois não paga, né, as dificuldades dela, os problemas, os traumas lá na frente, né? Um investimento de herança, né, que você está transmitindo para a Alice, esse daí, que é um investimento cultural, um investimento emocional, intelectual, né, de afeto, de relacionamento com ela. Então, gente, é isso aí. Nós precisamos, como mães, nós precisamos, como família, né, gerenciar da melhor forma essa empresa, né? A empresa é a nossa família, é a nossa casa, essa empresa. E os funcionários dessa empresa são os membros. E na maioria das vezes as mães, elas são as gestoras dessa empresa, né? Então nós somos que temos a gestão do nosso lar, da nossa casa nas nossas mãos. E é a nossa responsabilidade. Isso a gente não pode delegar para ninguém, né? Felizmente, que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, quem manda somos nós. Então nós temos que fazer essa gestão da melhor maneira possível, né? Com harmonia, com equilíbrio, né? O tema da nossa live é pais capacitados. E hoje eu vejo que essa capacidade, né, como eu disse no início, ela é inteligência emocional. É isso que nos falta. É isso que falta para as mães, inteligência emocional. Quando, né, uma mãe, ela entra no consultório e ela começa a falar do seu filho e apresentar quais são as dificuldades dos filhos, eu vejo que são resultados dessas falhas na maternagem, né? Falta equilíbrio emocional, falta inteligência emocional. Infelizmente, essas habilidades nós colocamos para fora quando nós somos mães, né? Quando a gente não é mãe, como eu disse, a gente consegue controlar isso dentro da empresa, com os nossos maridos somente, mas quando chega o filho, ele te desafia, né? Não é que ele te desafia, é que ele quer conhecer e aprender o mundo.
E se você não souber apresentar para ele da forma correta, você vai sentir aquilo como uma afronta, como um desafio. Ah, meu filho me deu um tapa na cara. Ele tem 1 aninho, eu tenho 2 aninhos. Ele me deu um tapa na cara, ele é gênio ruim, ele quer me afrontar, ele quer me desafiar, tão pequenininho. Mas não é isso. Se você conhece o funcionamento do cérebro de uma criança, você não pensa assim. Se seu filho te der um tapa na cara, você sabe o que acontece. Por que ele tá te dando um tapa na cara e ele só tem 2 aninhos? Isso é normal para uma criança de 2 anos. Ela não tem o controle dos seus movimentos. Né? Nato do homem ser agressivo, mesmo que ele não foi criado ainda em um lar agressivo. Mesmo que ele não viu nenhuma pessoa dando um tapa, ele vai dar um tapa. Porque nós somos assim, né? Então, nós temos que nos capacitar, precisamos aprender para nós podermos ensinar os nossos filhos da maneira correta, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci. Pais capacitados possuem filhos equilibrados e inteligentes. Por que eu falei equilibrados e inteligentes separado? Porque a inteligência, né? Existem pessoas muito inteligentes. Sim, existem pessoas muito inteligentes. Mas existem pessoas muito inteligentes e desequilibradas. E eu sei que não é isso que nós queremos. Nós não queremos pessoas inteligentes e desequilibradas. Nós queremos filhos inteligentes, equilibrados, resilientes, né, maduros, que saibam lidar com as situações, que saibam resolver os seus problemas sem trazer para nós resolvermos, né, lá na vida adulta, né? Qual mãe aí que quer interferir em casamento, que quer interferir em vida profissional dos filhos, que quer interferir na vida dos netos? Eu tenho certeza que não tem nenhuma mãe aí querendo isso. Então, para isso, nós temos que nos capacitar para educarmos os nossos filhos hoje, né? É hoje, não podemos deixar para depois. Se você deixa para depois, você vai colher as consequências depois, tá bom? Então, gente, é esse, né, o nosso assunto. Precisamos reconhecer que temos falhas, que temos defeitos, precisamos enxergar e detectar esses defeitos. O que nós iremos fazer para melhorar os nossos defeitos? Né? Qual livro, qual curso, qual terapia, né? Nós precisamos nos capacitar, né? E ação. A ação, ela precisa ser contínua e duradoura. Se você detectou que você tem um problema, você é muito explosivo, você explode com seu filho, você grita, você bate, você xinga. Se esse é o seu problema, você tem que detectar esse seu problema e querer mudar. Não adianta só o seu marido falar, você ver que o seu filho já está sofrendo com isso e você ficar por isso mesmo. Você precisa querer a mudança em você. E querendo a mudança, você precisa agir. O que você vai fazer para você melhorar? Você vai para terapia, você vai fazer um curso, né? Você vai se capacitar, você vai ler um livro, né? Você vai fazer um compromisso com você mesma. E essa mudança, ela precisa ser duradoura. Ela precisa, né? Ela precisa se impregnar na sua vida. Né? A partir do momento que ela estiver impregnada na sua personalidade, você vai conseguir fazer isso da forma natural depois. Mas se você continuar agindo na maneira automática, né? Agindo do mesmo jeito, com os mesmos erros que você tinha antes, você não vai conseguir fazer mudança. Eu tentei um dia, eu tentei 2 dias, eu tentei 3 dias, mas depois eu chutei o balde. Não consegui ser essa mãe melhor pro meu filho, não. Não consegui me capacitar, eu desisto, eu vou gritar, eu vou bater, eu vou xingar mesmo. Meu filho é muito difícil, né?
Aí assim você não vai ter a mudança nunca. Então, para qualquer mudança na nossa vida, principalmente como pessoa, né, como mãe, essa mudança precisa ser contínua e duradoura. Você precisa agir corretamente pelo menos um mês, né, para essa mudança ela se enraizar aí na sua personalidade, na sua alma, para você começar a fazer as coisas certas depois da forma espontânea e automática. Não é assim quando a gente quer mudar a nossa alimentação para uma alimentação saudável? Você precisa fazer isso várias semanas para o seu cérebro entender, para o seu corpo entender que agora você é uma pessoa fitness, né? E o seu corpo começar a reagir, a demonstrar essa mudança, né? Para você começar a emagrecer, para você começar a se sentir bem, né? Aquele bem-estar de acordar, de dormir bem, porque você se alimentou saudável, não é assim? Então, toda mudança ela precisa ser contínua e duradoura. Mas para isso, você tem que ter firmeza nas suas decisões. Você precisa estar decidida, resolvida. Não, a partir de hoje, eu vou me capacitar, tá? E eu aproveito para fazer o convite para vocês aí do curso que já está aí no link da minha bio, que é um curso para capacitar mamães a serem mamães, né, preparadas, capacitadas para estimular os cílios desde o nascimento até os 3 anos de idade. Por que até os 3 anos de idade? É o que eu falo para Fernanda que tá aí. Ai, Fernanda descarregou. Né? A Fernanda que comprou a mentoria, eu conversei com ela, eu falei assim, Fernanda, se uma mãe que ela é capacitada para educar o filho da forma correta e ela fazer essa educação assertiva até os 3 anos de idade, depois o filho ele vai pro caminho errado, ele vai pro lado errado, eu tenho certeza que não. Eu já vejo aqui no meu filho que tem 1 ano e 6 meses o resultado, eu já vejo nele o resultado das boas ações, né, que eu fiz com ele com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Né? Tem hora que ele me imita, que ele faz as coisas que eu faço de bom, né? Ele me copia, que eu fico assim, meu Deus, graças a Deus que ele tá me copiando pro lado bom. Então é isso que nós queremos dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles são o nosso espelho, o nosso retrato. Principalmente nessa fase aí até os 3 anos de idade. Né? Eu até pus uma enquete essa semana aí nos meus stories, perguntei assim, você acredita, né? Você lembra de coisas que aconteceram na sua vida até os 3 anos de idade? Uma pessoa só que respondeu, dentre várias, que lembrava de acontecimentos até os 3 anos de idade. Eu não lembro nada que aconteceu na minha vida até os 3 anos de idade. Mas por que até os 3 anos de idade é tão importante aquilo que a criança aprende, aquilo que a criança vivencia e passa? Porque, gente, o psíquico de uma criança, ele está sendo formado nessa idade. Né? O inconsciente. Você não lembra também, né, Fernanda? Então, o psíquico da criança, ele está sendo formado. A criança aprende a falar nessa idade. Então, todas as palavras, né, tudo que você conversar com a criança nessa idade vai ficar no psíquico dela. A criança aprende a andar, a criança aprende, né, a ver, a ouvir. Né? Quando você grita perto de uma criança, às vezes não é nem com a criança. Se você grita dentro da sua casa, se você explode, às vezes não é nem com a criança. Mas tudo isso que ela passa interfere, é nisso que ela vai te copiar. Então, até os 3 anos de idade, a gente quase não lembra. Até os 5 anos, tem gente que vai lembrar a partir de 5, 6 anos de idade, né, o que aconteceu na vida dele na infância. Mas essas ações, essas aprendizagens, essas nossas atitudes com os nossos filhos ficam para a vida inteira. Por isso que nós já vemos crianças de 3,
4, 5 anos com problemas seríssimos no comportamento, porque a mãe não soube lidar corretamente com a criança, né? A criança, ela bate, ela morde, ela continua batendo, ela continua mordendo com 5, 6 anos de idade, né? Com 4, 5 anos de idade. Se a primeira vez que a criança mordeu, você agiu corretamente com a criança, né? Ela vai aprender que ela não precisa morder. Se a criança ela tá acostumada a fazer alguma coisa errada e você corrige da forma correta, a tendência é só ela ir diminuindo a fazer aquele erro, né? Aquela coisa errada. Porque ela não sabe que aquilo é errado, gente. Uma criança de 2 anos, uma criança de 3 anos, não sabe o que é errado. É você que vai ensinar para sua criança o que é errado. E às vezes, a maioria dos pais não tem ciência disso, né? Não tem ciência que quando uma criança, ela bate em você, quando uma criança, ela morde, quando uma criança, ela deita no chão e faz pirraça, ela tá fazendo aquilo dali, não é para chamar sua atenção, não é para te desafiar. No início, ela está fazendo aquilo ali porque ela quer sua atenção, né? Porque às vezes você ficou o dia inteiro fora, às vezes você trabalhou o dia inteiro ou você ficou dentro de casa perto dela, mas não deu atenção, não brincou, não conversou, não abraçou, não beijou. Então ela faz aquilo ali porque ela quer você. E aí ela deita no chão e faz pirraça, e você nervosa, acha que ela já é mimada, acha que ela é difícil. Aí você vai lá e bate na criança. Gente, eu acho um pecado uma criança apanhar. Uma criança nessa idade, uma criança apanhar. Em qualquer idade. Nós temos recursos, né, que Deus nos deu. Nós temos vários recursos. Que é o diálogo, que é a conversa, que é a paciência, que é o ensinar 30, 40 vezes. Né? A neurociência fala que a criança aprende com repetição. Ah, eu preciso repetir quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias até o seu filho aprender. Né? O Miguel, aqui em casa tem uma piscina, e todas as vezes que eu vou na piscina, ele quer pegar a pedrinha do jardim e jogar dentro da piscina. Ele faz isso todas as vezes. E aí, se eu fosse uma mãe não capacitada, né, se eu não soubesse que isso é normal, eu ia falar, não, esse menino tá de brincadeira comigo. Eu já ensinei pra ele 40 vezes que ele não pode jogar pedra dentro da piscina. Então, ele vai aprender com a repetição, e eu ensinando pra ele, ele não pode jogar pedra. O que ele pode jogar no lugar da pedra? Ah, ele pode jogar os bichinhos dele de plástico, ele pode jogar a boia, ele pode jogar o espaguete, ele pode jogar, né, vários bichinhos que eu deixo lá na piscina. Então, o que eu faço? Miguel, você não pode jogar pedrinha aqui, ó, isso aqui você pode jogar. Hoje eu achei interessante, ele acordou, eu dei mamar pra ele, troquei a fralda dele, e enquanto eu estava trocando a fralda, meu marido estava limpando a piscina, era cedinho isso. Tava limpando a piscina, tava aspirando, e ele ouviu. Aí eu virei pra ele e falei assim, aí ele tá assim, papai, procurando o pai. Eu falei, seu pai tá limpando a piscina. Aí ele virou e falou assim, água, porque ele ouviu o barulho da água, meu marido, né, sacudindo, acho que misturando produto ou aspirando, ele ouviu o barulho da água e falou água. E fez assim com o dedinho. Não. Aí eu falei assim, aí eu lembrei, eu falei assim, ele deve estar falando que não pode jogar pedrinha. Eu falei, isso mesmo, olha lá. Papai tá limpando a piscina. Miguel jogou a pedrinha na água e sujou a piscina. Agora papai tá tendo que limpar a água para Miguel entrar na piscina. Aí eu falei isso pra ele. Aí mais tarde, quando ele foi entrar na piscina, ele chegou lá, fez assim com o dedinho, apontou para as pedrinhas. Foi a primeira vez que ele não jogou. E aí ele não jogou, brincou com os brinquedinhos lá, entrou na piscina e não foi lá no jardim para pegar a pedra e jogar na piscina.
eu acho que aquilo fez tanta relação para ele hoje, porque ele viu o pai, ouviu o pai limpando a piscina, balançou o dedinho e falou que não podia julgar. Deixa eu ver aqui os comentários, gente. Eu lembro quando minha mãe teve câncer de mama, eu consigo lembrar detalhes dessa fase dos meus 3 anos para 4 anos até os 7. Pois é, essa questão aí de doença, Milene, são coisas que realmente marcam as nossas vidas. O meu pai morreu quando eu tinha quase 3 anos de idade, que ele morreu. E eu não lembro do meu pai. Não lembro de nenhum momento com meu pai. E a minha irmã tinha quase 5 anos e ela também não lembra do meu pai. Né? E a minha mãe conta as histórias, coisas que eles faziam com a gente e eu não lembro. Pra mim é a mesma coisa de eu não ter tido pai. Não lembro nada do meu pai. Quando eu vejo foto, né? Tem 2 fotos só, né, minha com eu pequenininha. Gente, não lembro. Eu fico assim, meu Deus, como que pode querer tanto lembrar, né, do meu pai comigo, né? Infelizmente ele morreu. Não lembro. Deixa eu ver aqui o que a Flávia falou. Nunca bati meus cílios. E olha que eu tenho um de 19 e uma de 11 anos. Nossa, Flávia, parabéns! Menina, que inveja santa de você, tá? Porque eu tenho um de 14, um de 11, um de 12, né? Um de 14, um de 12 e eles apanharam muito de mim. Batia muito. Eu sou uma mamãe hoje, uma mamãe transformada, graças a Deus. Mas eu já bati muito nos meus filhos. E sabe por que eu bati? É interessante isso. E olha, não me dão trabalho. Mas por quê? Porque você soube educar. Né? Quando a mãe fala assim, nossa, meu filho não me dá trabalho. Sabe por quê? Porque você é uma mãe capacitada. Quando nós falamos assim, nossa, meu menino dá um trabalho, apanhei muito e não quis isso para eles. Então, mas eu tenho certeza que você se capacitou para ser. Me conta aí, você se capacitou para ser mãe? Você estudou? O que te fez não querer ser a mesma mãe para os seus filhos que sua mãe foi para você? Eu quero ouvir. Então, gente, é muito difícil a gente mudar. Não é fácil. Não é fácil a gente mudar. A gente ser uma mãe transformada. Quando você, né, já começa, né, igual a Flávia contou aí ela estudou, se capacitou, né? Às vezes foi a sua formação em psicologia, né, que te ajudou nisso. Então, quando nós estudamos, né, quando a gente entende, eu falo que nós temos que entender o funcionamento do cérebro. Nunca apanhei, até hoje não bati no Davi, pretendo nunca bater. Nossa, gente, eu apanhei demais. Apanhei muito. Eu tava contando, gente, porque assim, eu fui criada a partir dos 8 anos em um lar evangélico. E muitos evangélicos, eles acreditam que quando Deus fala na Bíblia sobre a vara, que nós podemos pegar uma vara e corrigir os nossos filhos batendo. Né? Muitos pais não sabem que a vara é a vara da disciplina. Né? Deus não nos ensina a bater nos nossos filhos. A vara que está na Bíblia é a vara da disciplina. O que é isso? É da correção com diálogo, da correção com conversa. Existem muitas ferramentas que nós podemos corrigir os nossos filhos. E a vara aí é a questão da correção com diálogo, com amor, com afeto, instruindo o menino no caminho que ele deve andar para quando ele crescer não se desvia dele. E essa instrução não é com vara. Mas muitas pessoas interpretam na Bíblia essa vara como agressão física. Então a minha mãe me educou assim e me ensinou assim. E eu cresci achando isso também.
E quando eu fui mãe, eu falava assim com os meus filhos, olha, você vai levar 3 varadas porque Deus permite. Eu colocava ainda o nome de Deus na frente. Porque isso está na Bíblia, isso é bíblico. Então a mamãe não está pecando. Vocês acreditam, gente? E mais tarde que eu tive esse discernimento, que eu fui entender, meu Deus, Deus não ensina a gente a bater nos nossos filhos, né? Deus ensina a gente a instruir, a orar, a conversar, né? A ter sabedoria, discernimento, a não irar os nossos filhos. Quando uma mãe bate no filho, mesmo que a mãe bate explicando por que tá apanhando, isso é irar o filho, é agressão física. Olha a nossa força e a força de uma criança de 2, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos, né? Pra que a gente tem que bater? Deixa eu ver aqui. Gente, minha mãe era muito tranquila, mulher de oração, e mesmo na simplicidade, deixa eu ver aqui. E mesmo na simplicidade, ela soube educar todas nós sem ficar batendo. Ótimo, Emilene. Um beijo pra sua mãe aí, ó. Que é uma mamãe águia. A Flávia falou, fiz pedagogia e psicopedagogia e estudo até hoje. Ai, tá vendo, gente? Ó, a psicopedagogia, principalmente a neurociências, elas nos ajudam muito em relação a entendermos o cérebro dos nossos filhos, a entender o porquê que nós precisamos agir da forma correta, o porquê que nós devemos estimular da melhor maneira a aprendizagem dos nossos filhos. Eles precisam aprender conosco a sermos inteligentes emocionais, né? A usarmos a nossa inteligência emocional. Eles precisam aprender isso conosco. A ter controle sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, sobre os nossos comportamentos. Tudo isso os nossos filhos vão aprender com quem? Na escola? Não. Eles vão aprender dentro de casa. Acredito muito no reflexo também. O que fazemos hoje para os nossos filhos é o que queremos que eles façam conosco lá na frente. É isso aí. Né? Se você plantar chuchu, não vai nascer cebola, vai nascer chuchu. Se você gritar com seu filho, está dando o direito deles gritarem também. Isso aí, misericórdia. Infelizmente ontem fez 5 anos que ela morreu. E realmente... Sério, Emilene? Não sabia que a sua mãe morreu? Que tristeza. Nossa, eu lembro direitinho dela aqui na minha imagem. Ai, fiquei triste agora. Depois eu converso com você. Como é que é o nome dela? Põe aí pra mim. Esqueci o nome dela. Alzira? Não, né? Como é que é o nome dela? É com A. Sei lá. Põe aí. Depois eu vou conversar com você. Não sabia que ela tinha morrido, não, menina. Que tristeza. Ai, fiquei triste agora. Me desculpa aí, gente. Então, vamos lá, gente. Então, gente, como eu disse pra vocês, né, pra gente finalizar, né, eu tô lançando o meu curso aí, que chama Estimulação Cognitiva. É Petrina. Ai, os 2. Depois eu converso com você. Meu Deus, que triste, Emilene. Nossa, que perda enorme, tá? Que triste. Gente, então, o meu curso é um curso onde que eu ensino as mamães a trabalharem a aprendizagem dos filhos, explorando todo o potencial cognitivo, explorando todas as regiões do cérebro. E eu já disse para vocês que isso é fundamental, né? Já falei isso durante toda a aula, tá bom? Então, gente, olha, obrigada por vocês terem participado aqui. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Pais capacitados, filhos equilibrados e inteligentes. Nós precisamos dessa harmonia aí, tá bom? Sem
capacitação é impossível sem capacitação nós termos filhos equilibrados e filhos inteligentes. Nós precisamos dessa capacitação. Né? Se você já é uma mãe top, uma mãe 1000, uma mãe aí nota 1000 para os seus filhos, ó, parabéns, né? Você vai colher só bons frutos do seu trabalho, do seu estímulo, do seu resultado. Agora, se você é uma mãe que precisa de ajustes, é uma mãe que precisa mudar, se transformar, porque você está influenciando negativamente o seu filho, se capacite. Compre o meu curso, né, para você fazer essa transformação aí na sua vida neste ano de 2021. Gente, o valor do curso é só R$ 297, tá? Dividido de 12 vezes. O que você faz com isso? Tá? Até 12 vezes você pode dividir. Então, fala aí para suas amigas, indica este curso, porque é um ganho, né? Um investimento para a vida. Gente, quinta-feira, a Emilene tá falando aí que nós temos o nosso encontro na quinta-feira pelo YouTube. Eu vou fazer uma live, uma aula ao vivo para as mamães, falando sobre neurociências e a herança espiritual. O que a neurociências tem a ver, né? O que o cérebro dos nossos filhos tem a ver com a espiritualidade, com a herança espiritual que nós podemos transmitir para eles, que nós devemos transmitir também essa herança espiritual para os nossos filhos. E como que nós fazemos isso? Qual é a melhor maneira? O que o cérebro dos nossos filhos eles precisam? O que eles aprendem em cada fase para essa herança ela ficar guardada nos corações, na alma e na vida deles até a vida adulta. Tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer enorme, né, a gente poder trocar tanto conhecimento aqui, tanto aprendizado. Muito bacana, Kátia. Obrigada. Até nossa próxima consultoria. Até, Fernanda. Adorei você estar aqui, tá? Manda o link uns minutos antes para podermos divulgar bastante. Ah, vou mandar sim, Milene. Pode deixar, tá? Já tô preparando tudo aqui. Um beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus. Bom descanso aí para vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau.